E aí, pessoal do sexto ano, se liga aí na matéria de matemática, aula hoje sobre polígono. Veja o seguinte, na tela de vocês existem elementos de segmento de reta e pontos, ok? Então, no polígono, a gente vai ter esses elementos. Observe na tela a formação. Veja que os segmentos de retas formaram uma área, uma região. E os pontos vai indicar o encontro desses segmentos de reta. Daí formou um quadrilátero, que a gente vai ver que um quadrilátero tem 4 lados, também terá 4 vértices e também terá 4 ângulos internos, que é a parte de dentro, a abertura de dentro, ok? E também tem polígonos nesse formato aqui, ó, com abertura, que um é o amarelo é o polígono não convexo, e o que está com segmento de reta vermelho é o quadrado, o quadrilátero, pode ser retângulo, ok? Então, polígono é toda linha fechada, formada por apenas segmentos de retas que não se cruzam. Então, polígono, ele não vai se cruzar, então não terá curva, e sim só segmentos de reta. Você, uma estrela, ok, aquela estrelinha também será um polígono, mas não será um polígono convexo, será um não convexo porque tem abertura nela, certo? Vamos pensar, com quantos pontos forma um polígono? Você já parou para pensar com quantos pontos forma um polígono? Vamos lá. Será que um ponto só dá para formar um polígono? Pensa aí. Vamos lá. Veja na tela que tem várias retas passando pelo ponto. Dá para formar um polígono nesse exemplo? Realmente, você percebe que não tem como formar um polígono. Então agora vamos fazer com 2 pontos. Dá para formar um polígono com 2 pontos? Veja que com 2 pontos só passa uma única reta. Então não tem como formar um polígono com 2 pontos. Agora com 3, dá para formar? Perceba que um ponto vai ser ligado ao que está fora, né, que se formou. Observe aí. Eu tenho 2 pontos e foi feito um outro ponto. Então vai ser ligado os segmentos de retas a esse ponto. Então você percebe que formou uma região onde tem 3 pontos, onde tem 3 segmentos de reta e aí tem um polígono, que é, vamos dizer assim, o menor polígono que pode se formar, que é um triângulo, certo? E você já parou para pensar, se o polígono tem nome, os polígonos, será que ele tem nome? Você já parou para pensar, o polígono com 3 lados, que nome? 4 lados, que nome é? 5 lados, 6 lados, ok? Então a gente vai ver se o polígono tem nome. Veja aí essa figura. Então, a parte de amarelo, a figura de amarelo, recebe o nome de triângulo. Tem 3 lados e vai ter 3 ângulos internos. A parte verde é um quadrilátero. O quadrilátero, ele pode ser um quadrado, se tiver todos os lados iguais. Pode ser um retângulo, se tiver o lado paralelo, são iguais. E o de cima e o de baixo, também paralelos, também são iguais. Só que esse é diferente desse aqui. Então, vai ser um retângulo. Também tem um paralelogramo, tem um trapézio, losango, ok? Então, o outro em laranja é um pentágono. A gente vai ver porque é um pentágono, certo? Então, nos polígonos tem os pontos, que é o encontro dos segmentos de reta. Então a gente percebe que o triângulo tem 3 pontos e tem 3 lados. Então terá 3 ângulos internos, ok? Assim como o quadrilátero terá 4 pontos internos. Também terá 4 vértices, ok? 4 vértices. Então, e os ângulos internos serão 4 ângulos internos. O pentágono também terá 4 pontos, que os pontos são os vértices. E também terá 5 ângulos internos. Então a gente vai ver os elementos do polígono. Então, toda vez o segmento que tem, que liga um vértice, esse segmento é chamado de lado. Então terá 1, 2, 3 lados, ok?
Então, lado é o segmento de reta que forma o polígono. E o pontinho de encontro desse segmento serão os vértices. Então, o vértice é o ponto de encontro dos segmentos de reta. Então, é o encontro dos segmentos de retas. E também tem o ângulo. O ângulo é a abertura que se forma entre os dois segmentos de retas, ok? Essa abertura se chama ângulo e é a região interna formada pelo encontro de dois lados segmentos de retas. Vamos conhecer mais polígonos. Será que só tem esse? Será que tem um triângulo? Será que tem um quadrilátero? Só tem um pentágono? Ou tem mais? Veja que um polígono com 3 lados, ele será chamado de triângulo. Então terá essa formação, ok? Só que a gente vai ver futuramente que o triângulo pode ser classificado em relação ao lado e em relação ao ângulo. Só que estamos falando de polígono, então a gente vai ver que o polígono que tem 3 lados é um triângulo. E tem o ângulo que forma dentro da região interna. Então terá 3 ângulos, que como você vê na imagem, essa cor azul, certo? Então, ó, vamos tentar ligar um vértice a outro. Quando a gente faz isso, a gente tem as diagonais. Então, esse segmento aqui, veja aí na imagem, que não tem como ligar. Se eu ligar para o ângulo que está formado em azul, né, para o vértice que forma o ângulo, vai virar um lado. Se eu ligar para o outro lado, você vai ver que vai virar lado. Então, não posso formar uma diagonal, ok? E agora vamos ver um polígono com 4 lados, que é chamado de quadrilátero. Então, ó, tem 4 lados e terá o ângulo interno e terá o lado. Veja que esse lado em vermelho é paralelo a esse lado em vermelho, ok? Então vamos ver, ó, se dá para formar diagonal. Vou começar de um vértice e vou ligar para outro vértice, que não é... Eu estou com o vértice em cima, se eu ligar para cá, vai virar lado. Se eu ligar para cá, vai virar lado. Mas se eu ligar para o baixo, o vértice que está embaixo, vai virar uma diagonal. Se eu pegar no outro vértice, então terá outra diagonal. Então, a gente vê que um quadrilátero tem 2 diagonais. Agora vamos ver um polígono com 5 lados. É chamado de pentágono, certo? Então, o pentágono tem 5 lados. Essa região é o ângulo. E vamos tentar formar as diagonais. Liguei. Eu não posso ligar para o outro, porque vai virar lado. Então, vamos ligar o outro vértice agora. O outro. Não, daí já temos 4 diagonais. Perceba, ó. Uma diagonal, 2 diagonais. Indo para o outro vértice, 3 diagonais, 4 diagonais e terminando 5 diagonais. Se eu continuar, vou fazer a mesma coisa. Então, a gente não pode continuar. Então, o pentágono tem 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, o pentágono tem 5 lados e perceba que o número de lados do pentágono é igual ao número de diagonais do pentágono. Então, diagonais 5, número de lados 5, ok? É um pentágono. O hexágono é uma figura formada por 6 lados, onde tem a região interna aí, que é a abertura ao encontro dos segmentos de reta, e vamos ver as suas diagonais. 1, 2, 3. Eu liguei um vértice a outro, formando as diagonais. Os vértices que estão do lado desse não posso ser ligado porque vai virar lado. Então vamos pegar o outro vértice e vamos ligar. 1, 2, já ligou, certo? E agora vamos pegar o outro vértice, ligou e ligou ao outro vértice. E terminando, tenho esse. E agora, você contou quantos tem? Ó, uma diagonal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diagonais, certo? Então, ó, um hexágono tem 9 diagonais. Perceba que o polígono vem do número 3, né, número de lados, e a gente colocou até 10. Fica para você uma pesquisa de qual é o nome do polígono com 16 lados, com 17 lados, com 20 lados, certo? Pesquise aí.
7 agora, ó, 7 lados é um heptágono, terá 14 diagonais. 8 lados é um octógono, terá 20 diagonais. 9 é um eneágono, terá 27 diagonais. E o 10, que é o decágono, terá 35 diagonais. E se eu pegar, ó, como nós encontramos o número de diagonais com mais lados, né? Um polígono que tem muito mais lados, tipo 15 lados. Quantos diagonais tem esse polígono? Então, veja que vai ter 15 lados. Vamos ligar as suas diagonais, ó. Começando desse vértice, ó. 1, 2, ó. Eu não posso ligar para esse vértice que está do lado direito, que é o vértice de azul. O vértice de azul a gente não pode ligar porque vai virar o lado. Então eu vou ligar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então um vértice a gente formou 12 diagonais. Vamos ver para o outro vértice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, também formou 12. Então a gente vai perceber o seguinte. O número de lados menos 3. Então, ó, o número de lados menos 3 vai formar as diagonais do polígono. Então você vai pegar o número de lados menos 3, vai pegar multiplicado pelo número de lados que tem, porque eu vou passar por todos os vértices. Depois eu vou dividir por 2, porque quando eu passo por todos os vértices, eu estou contando 2 vezes. Então eu divido por 2 para tirar essa duplicidade. Então, eu divido por 2, porque a gente vai pegar a metade do resultado da multiplicação. Então aí, nesse exemplo, temos o número de diagonais de um polígono. Esse polígono é um pentágono, tem 15 lados. Então a gente vai fazer, vamos saber quantas diagonais tem esse polígono. Então eu vou pegar 15 menos 3, vai dar 12. Depois eu vou pegar o resultado do 12, multiplicar por um número de lados. Então se tem 15 lados, será 12 vezes 15, que é 180. E 180 dividido por 2 dá 90. Portanto, um pentágono tem 90 diagonais. Se a gente for fazer, vai demorar muito. Então, por isso que tem essa forma prática. Pega o número de lados menos 3, depois pega o resultado, multiplica pelo número de lados e depois tira a metade dele, que vira o número de diagonais. Então, o pentadecágono tem 90 diagonais, certo? Então, pessoal, essa foi a aula de polígonos e até a próxima e um forte abraço de toda a equipe.